Qual é o perfil de um estudante de engenharia? O que os estudantes de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de computação, todas as engenharias de um modo geral, o que esses estudantes precisam saber? Como deve ser o perfil de um estudante de engenharia? Nesse vídeo estarei listando 5 características muito importantes para os estudantes de engenharia, que se você não tem alguma delas, você pode se desenvolver para conseguir se tornar um excelente engenheiro. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou Eduardo e antes de falar a respeito das características para os estudantes de engenharia, eu gostaria de fazer um grande destaque para você. Você sabia que para se tornar um grande projetista mecânico é fundamental que você tenha conhecimento em SolidWorks? E olha, essa profissão ela é muito interessante porque você pode sair ganhando R$ 2.500 e chegar a 5.000 até mais do que isso. Então se você quer aprender essa profissão e com certeza se tornar um excelente projetista mecânico, eu aconselho você a conhecer o curso do professor Eduardo. É um professor que tem mais de 15 anos de experiência no setor CAD e trabalhou nas principais empresas de projetos mecânicos. Além disso, esse curso está com preço super acessível, porque está com uma promoção exclusiva para você. Então, se você está interessado em se tornar um projetista mecânico, acesse o link na descrição e também no comentário fixado. Aproveita enquanto é tempo, porque essa oportunidade ela não vai durar muito. Então, pessoal, muitas pessoas têm o sonho, têm o grande desejo de cursar engenharia, porque veem e analisam que a engenharia é um excelente curso que vai te dar uma formação completa, você vai aprender muita coisa, você vai ter uma formação mais completa relacionada a diversas áreas, como por exemplo, gestão, você também vai aprender sobre a própria parte prática e técnica da profissão. Então, a engenharia, por se tratar de um curso muito completo, muitas pessoas, por mais que elas não tenham o desejo de fazer engenharia, até mesmo as pessoas que têm o desejo de fazer engenharia, muitas pessoas escolhem fazer engenharia por ser um curso muito completo. Só que assim, pessoal, é muito importante que na hora que você vai fazer engenharia, você entenda qual que é o perfil ideal para um estudante de engenharia. O que ele precisa saber, como ele deve se comportar, quais são as principais características. Então agora eu vou listar para você 5 características muito importantes para os estudantes de engenharia. A primeira característica que eu considero a mais importante é ter muita vontade de aprender. Porque basicamente assim, pessoal, ao longo da faculdade você vai ter que aprender muitas coisas. Porque são basicamente 5 anos de curso, onde você vai ter muitas disciplinas e disciplinas assim que não necessariamente você vai gostar, mas são disciplinas onde você vai precisar pelo menos aprender para conseguir ser aprovado naquela matéria. Então assim, é fundamental que um estudante de engenharia ele tenha vontade de aprender, ele tenha vontade de adquirir o aprendizado para que desta forma ele consiga aprender e se desenvolver mais. Então por isso, se você não quer aprender, não aconselho fazer engenharia, porque na engenharia você tem que gostar de aprender. A segunda característica que também é muito importante é a curiosidade. É muito importante que você seja curioso pelo simples fato de que o engenheiro ele precisa conhecer coisas novas. E a curiosidade é uma excelente forma de você conhecer coisas novas. Por exemplo, a engenharia ela fica evoluindo constantemente junto com a tecnologia. A tecnologia evolui, a engenharia evolui junto. Então, se você não tem curiosidade de aprender essas coisas novas, de conhecer as novas tecnologias, você vai ficar estagnado e você não vai se tornar um profissional de excelência sempre atualizado. Então, por isso é fundamental que você tenha curiosidade para sempre estar buscando esse conhecimento novo. A terceira característica que é muito importante, que a maioria dos estudantes de engenharia não tem, mas acaba desenvolvendo pela necessidade, é a organização. Como você vai lidar com muitas coisas no mercado de trabalho, vão ser muitas matérias também ao longo da faculdade, muitas coisas para você se preparar, estágio, disciplina, iniciação científica, TCC, várias coisas. É fundamental que você tenha organização. Organização das suas coisas, organização de horários. Além disso, por que a organização é importante? Porque quando você é organizado, você otimiza tempo. Você não gasta tanto tempo à toa com coisas desnecessárias, você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Então, por isso, é fundamental que para os engenheiros e para os estudantes de engenharia, você tenha muita organização, porque a organização com certeza vai ser o seu grande aliado. A quarta característica que é muito importante, que gera até uma certa polêmica, é muito importante que você saiba lidar com pessoas. Muitas pessoas entram na faculdade de engenharia falando, eu quero fazer engenharia para não precisar lidar muito com as pessoas. Se você estava querendo fazer engenharia, você está completamente enganado, porque você vai trabalhar com muitas pessoas. Se você não trabalhar atendendo as pessoas, dando aula, por exemplo, você vai precisar lidar com pessoas que são seus colegas de trabalho. Se você for um engenheiro, você vai chefiar uma equipe de pessoas. Então, assim, de uma forma ou de outra, você vai eventualmente ter que lidar com pessoas. Você vai ter que lidar com problemas com essas pessoas. Então, assim, é fundamental que você se desenvolva e que você aprenda a lidar com pessoas, porque no mercado de trabalho você vai lidar, na faculdade você
vai lidar. Não adianta você imaginar que você vai se isolar do mundo. Infelizmente, isso não é possível para aquelas pessoas que querem, né? Então é importante que você aprenda a lidar com pessoas. Você não precisa gostar, mas é fundamental pelo menos que você aprenda a lidar com pessoas. A quinta, mas não menos importante característica da nossa lista é o pensamento crítico. Por que o pensamento crítico é importante? Porque assim, vamos supor, você tá ali com um determinado problema. Daí você se reúne com um grupo de pessoas, com um grupo de colegas de trabalho para resolver aquele problema, obviamente, na empresa que você está trabalhando, assim por diante. O que acontece? Se você não tem pensamento crítico, uma pessoa vai dar uma possível solução para aquela questão, para aquele problema em questão. O que acontece? Se você não tiver o pensamento crítico, muitas vezes você vai, querendo resolver logo aquele problema, você vai aceitar. Só que quando você tem o pensamento crítico, você vai pegar, você vai analisar, por exemplo, aquela proposta, isso só contextualizando para você entender. Você vai pegar aquela proposta e você vai ver, será que isso realmente vai funcionar? Será que isso realmente é a melhor forma? Esse pensamento crítico, ele com certeza vai evitar muitos problemas e vai evitar custos desnecessários. Então, o engenheiro, de um modo geral, ele necessita, é fundamental que ele tenha pensamento crítico. Então é basicamente isso, pessoal. Essas são 5 características fundamentais dos estudantes de engenharia. Se você acha que faltou alguma, se você incluiria alguma outra característica nesse vídeo, deixa aqui na descrição que com certeza vai ser muito interessante. Também deixa sua dúvida nos comentários se você ficou com alguma. Sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para que assim a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para você e, obviamente, ajudando você. Lembro você mais uma vez, a oportunidade única que está por tempo limitado. Se torne um projetista mecânico por apenas R$50 e ganha até R$5.000. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.